Esse aqui já foi, vamos aqui, pô. Vamos pegar o backup agora. Só um instantinho. Bom, então, voltar ao assunto. Sim, o que é a ideia? Eu tenho observado que tá uma situação muito legal para nós que trabalhamos com gerenciamento, planejamento, controle de obras e tal. Várias possibilidades de da gente ter mais recursos para nos ajudar a ter dados, informações, etc. Mas aí tem uma situação inicial, que é a situação de planejamento. Existe uma, não é uma condição, é um cuidado que a gente precisa ter no nosso planejamento inicial, para que, na hora do controle, as informações venham mais adequadas e fique mais simples, mais efetivo a nossa análise e a tomada de decisão nossa, do gerente do contrato, eventualmente do cliente, nosso gestor, diretor, né, da engenharia do proprietário e assim por diante. Beleza. E aí, eu achei por bem a gente tentar empacotar isso nesses nossos dois grandes encontros que nós vamos ter, hoje e quinta-feira, e aí empacotar esses cuidados, né, e algumas possibilidades que nós temos nas aulas da semana, nesse conteúdo, né? A gente vai trabalhar. Então, é por isso que o título da aula ficou Planejamento, mas também Controle, com MS Project, e usando aplicativos, que são soluções aí diversas que tem, e que tem algumas que eu tenho testado desde o ano passado, que estão bastante interessantes, tem umas de mercado, e etc, né? Então, o nosso foco é tentar, nesse conteúdo, conversarmos sobre, cuidados que nós temos que ter, ferramentas, algumas ferramentas estão disponíveis e possibilidades que nós podemos usar de acordo com a nossa realidade. Porque, por exemplo, a realidade de obra e de empresa do João Mário é diferente do Jonas, é diferente do Caio, é diferente do Paulo, da Janaína, da Laciane, né? Então, elas divergem. A gente precisa ter um pouco de critério para tentar alocar, não, se posicionar melhor com relação a isso. Então, vamos agora começar o nosso bate-papo. Vou subir aqui para vocês, compartilhar a tela. Vamos ver aí se aparece. Apareceu aí para vocês, né? O slide. Sim. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar deixar o áudio de vocês no mudo, né? Porque às vezes entra uma pessoa em casa e tal, conversa alguma coisa, um som, né? Às vezes até um cachorrinho, para não comprometer a escuta dos demais, tá certo? Aí qualquer coisa, se eu perceber que alguém sem querer ligou, eu tento acionar. Então vamos lá. A nossa ideia são observações, condições de planejamento e controle, comércio e app. Vamos passando aqui. Sim. Aqui são algumas informações, né, sobre mim. Acredito que alguns conheçam, ou talvez outros não, mas também não é isso que importa agora. O que importa é a gente ver o conteúdo. Por que é que eu dei uma paradinha aqui nesse slide? Porque aqui tem um QR Code do meu LinkedIn, certo? Então, se você quiser aproveitar agora, pega aí a tua câmera, se tiver com o celular fácil, ou então, se não, depois, quando receber esse material, para ir lá no LinkedIn para a gente fazer conexão, para a gente trocar informações e tal, ficar divulgando as coisas que estão acontecendo com você, também saber o que é que você está fazendo e compartilhar, né? É importante saber de novidades ou de atividades que vocês estão fazendo, o que é que vocês estão realizando, o que é que vocês estão procurando, a gente compartilha, curte, comenta e tal, para tentar contribuir com vocês também, tá bom? Vamos mais adiante. Muito bem. Então é o seguinte, nós vamos pegar alguns pontos, né? Como organizar as informações no planejamento de obra para controle? Eu quero controlar, né? Meu objetivo do planejamento não é planejar. O propósito do planejamento é o controle. O planejamento não tem propósito em si mesmo. Três passos para a gente tentar organizar o serviço da obra, exatamente visando a ótica do controle. Algumas ferramentas práticas de controle, quais são os problemas mais comuns nas medições com MS Project,
Como usar a app para controle de obra, integração das informações de canto. Isso aí a gente vai ver na quinta-feira. Aí, a partir da quinta-feira, a gente vai ver alguns outros tópicos. Esses outros tópicos aí, hoje nós vamos mergulhar nesses primeiros, né? Então, vamos lá. Como organizar as informações no planejamento, né? Desde o planejamento, pensando no controle de obra. Existem alguns aspectos que a gente precisa entender da obra e da empresa na hora que vai planejar. Por exemplo, eu digamos que eu vou atender duas empresas da mesma cidade, são duas construtoras e incorporadoras que atuam no mercado imobiliário. As duas vão fazer edifício residencial, as duas vão fazer usando o mesmo tipo de tecnologia construtiva, é o mesmo padrão de acabamento, voltado para o mesmo público-alvo. São duas concorrentes. Mesmo assim, eu tenho que tomar cuidado e eu preciso entender que para cada uma delas eu tenho que ver os detalhes da tipologia, né? O projeto de um edifício vai ser parecido, mas vai ter elementos diferentes e condições diferentes que o outro não vai ter. Podia também ser, não só edifício, mas podia ser uma rede de saneamento ou uma recuperação de uma rodovia, né? De uma avenida ou podia ser uma adutora, podia ser uma estação de tratamento, né? De água ou de esgoto. Eu tenho que dar uma olhada na tipologia, e nas características da hora. Pode ser um aeroporto, pode ser um shopping center, um hotel, um loteamento, né? Uma usina solar, uma usina eólica e assim por diante. Taquei o risco aqui sem querer. E a usina solar, eólica, etc. Eu preciso também entender como é que funciona a gestão da empresa. Uma empresa, ela tem, por exemplo, um procedimento de pagamento de fornecedor. Outra empresa pode ter outro. Uma empresa tem um procedimento de contratação de funcionário. Outra empresa pode ter outro. Uma empresa pode ter um procedimento para aprovação dos pedidos pelo diretor. A outra empresa tem que ter outro. Pô, pode ter outro, né? Também um pouquinho de como é a estratégia. Eu tenho empresas que, por exemplo, são mais arrojadas para utilizarem materiais novos, processos construtivos novos, né? Tecnologias novas. Eu tenho outras construtoras que são bem mais conservadoras. E aí eu tenho também ferramentas, eu tenho softwares. Tem empresa que é muito mais Excel, outra tem Project, outra tem Primavera, outra tem não tem nada. Outros usam, tem algum sistema de ERP, né, de gestão empresarial, outra consultora não tem, e assim por diante. Então é preciso entender essas características e, digamos assim, regular um pouquinho como eu estou planejando para poder controlar depois, tá certo? São fatores que impactam na organização dos serviços, né? Primeiro, com relação à gestão, no que tem a ver com a nosso gerenciamento de obra. Eu preciso entender e verificar qual é a melhor forma de visualizar todo o período da obra. Não importa se eu tenho uma obra de 3 anos, uma obra de 2 anos, de um ano, de 6 meses, de 3 meses, de um mês, de 5 dias, né? Como eu já tive que acompanhar num cliente uma obra de 5 dias, né? Então, eu preciso ver o todo. Aí a dúvida é como é a melhor maneira de organizar esse todo e qual é a melhor maneira de visualizar esse todo. De repente, um gráfico gigante resolve para determinado tipo de obra, mas para outro tipo de obra eu preciso fazer uma combinação de gráfico gigante com linha de balanço, ou eu usar só uma linha de balanço ou um similar a uma linha de balanço. Isso para ver o todo. Por que que eu preciso ver o todo? Porque ao longo do período da obra eu posso ter pontos chaves, seja porque o meu cliente está me exigindo, ou seja porque um fornecedor está me dando uma condição, né? Ou outras, né? Pode ser até um ponto-chave por um período climático da obra, né? Então eu tenho uma obra que em determinado período ela está muito sujeita a uma incidência forte de chuva. Então eu preciso saber que período é esse e ver o todo para tentar regular e assim por diante. Então, são exemplos. A partir do todo, eu dou um passo a mais, que é o desdobramento da minha visão à frente, né? Do meu planejamento à frente, né?
que aí a gente também pode chamar de médio prazo. Então, eu tenho o longo prazo, que foi a obra toda, eu tenho agora o médio prazo, que é um período intermediário. Por exemplo, agora de tarde eu estava numa reunião no cliente, um edifício com 32 pavimentos a partir do térreo, e o que é que a gente fez lá? A gente atualizou o andamento da obra, com boas notícias, graças a Deus. Concretamos a última laje que foi concretada, né? Não a última do prédio. A última laje foi concretada, foi no prazo, e a previsão agora é que a próxima seja até 2 dias antes. E aí a gente olhou o médio prazo até novembro, dezembro, até a metade de dezembro. O que é que tem até metade de dezembro que nós ainda não analisamos, que está entrando como serviço e que precisa ter questões resolvidas, né? Questões resolvidas com relação, se for o caso, fosse o caso, especificação, projeto, alguma memória de cálculo, fornecimento, questão de segurança, necessidade de pessoal, né? E assim por diante, né? Então, equipamentos, estão vendo esses pontos, o que é que precisa ser resolvido para gerar um plano de ação e quem é o responsável para cuidar de cada ação dessa e até que período, né? Então, essa aí é uma visão onde nós planejamos olhando para frente, mas já planejamos durante a execução, né? Não é aquele planejamento com, digamos assim, global. É um planejamento rotineiro que a gente vai a cada período alimentar. Depois eu vou fazer um outro comentário com vocês. Outra coisa é assim, isso também nós também precisamos desdobrar mais um degrau, que é o que a gente chama de curto prazo. No caso desse exemplo que eu dei há pouco, o curto prazo é como se fosse quais são as metas da semana? O que é que eu tenho que vencer na semana? O que é que minhas equipes, os meus terceirizados precisam fazer na semana? Aí seria o que chamaria de curto prazo. Deixa eu fazer um paralelo para outro tipo de obra que eu comentei, já que eu estou pegando uma de 3 anos, eu vou passar agora para aquele exemplo que eu disse que eu vivi de 5 dias. Como é que era o plano de 5 dias, né? O longo prazo, longo, né? Prazo, eram 5 dias. Nós só tínhamos 5 dias, né? Para executar uma obra de substituição de pavimento de um pátio, de uns. Aquele pátio, ele tem uns quatro. Não, não. Era o pátio interno. Ele tem uns 3.000 metros quadrados para fazer a substituição do pavimento de um pátio, onde circula os produtos acabados de uma determinada indústria de alimentos, inclusive com algumas adequações de drenagem. Muito bem. Então, isso aí era o longo prazo, né? Para isso, a gente, já que só eram 5 dias, né? O médio prazo a gente já analisou logo o período todo, né? Porque é só 5 dias. Já vimos várias restrições e tal. Aí vimos questão de mudança, com antecedência, inclusive, né? Então, vimos questão de mudança de projeto, discutimos alternativas com fornecedores, com a empresa que foi contratada, etc e tal. Desculpa. Fornecimento de material, onde podia conseguir ficar estocagem, porque lá a empresa, a indústria, ela iria. Sim, nesse período de 5 dias ela ia estar parada, né? Porque está fazendo um trabalho geral de limpeza e expurgo. Mas no período de recebimento de material, ferramenta, equipamento e tal, a indústria estava operando, né? Que eram as datas anteriores. Então, foi criado o plano de ação e trabalhado isso. Muito bem. E o curto prazo, que era onde eu queria chegar? O curto prazo, nós quebramos por períodos. Então, a gente tinha curto prazo, para nós era amanhã do primeiro dia até meio-dia, à tarde do primeiro dia até 6 e à noite do primeiro dia até as 22. Então, cada dia teve o seu curto prazo dessa forma, né? Eram períodos. Por que que eu estou comentando isso? Só para a gente entender que, como eu falei, depende do caso da obra, da realidade da obra, e um dos fatores é o período da obra, né? A duração da obra. Muito bem. Como eu falei, tem a questão da estratégia. Eu preciso entender um pouquinho como é que a empresa se posiciona, né? Então, eu tenho empresa aqui no mercado, ela é aquela empresa que eu chamo de generalista. Em geral, é uma empresa de um porte um pouco menor, talvez seja uma empresa de alguém de vocês. Ah, eu faço, por exemplo, eu faço um serviço, eu reformo um apartamento, ou eu construo uma loja, ou eu faço serviços, por exemplo, em shopping center, eu faço serviço dentro de fábricas,
né? Eu faço serviços para rede de hotéis, etc. Ou eu construo casas para mim e tal. Então, eu pego vários tipos de obra diferentes, porque até por uma questão do meu porte, eu sou, digamos assim, mais ágil nesse sentido. Tem outra que é uma estratégia mais especialista. Por exemplo, não, eu sou uma construtora, mas eu só executo serviço de fachada. Não, eu só executo estrutura de concreto. Não, eu sou uma empresa de estrutura metálica, eu só faço estrutura metálica. Tem empresas que têm uma estratégia mais terceirizadora, então ela estrutura o negócio, em geral. O pessoal, um exemplo é algumas empresas do mercado imobiliário, grandes incorporadoras. Eu estruturo o negócio imobiliário e contrato construtoras, ou eu tenho construtoras no meu grupo que fazem a execução. Tem outras que são coordenadoras, né? Ela simplesmente acompanha. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de engenharia que eu presto serviço, então eu entro numa supervisão, no gerenciamento, numa coordenação e tal. E também pelo lado da tecnologia, tem empresas, como eu falei, até comentei antes, são bem mais convencionais, o que não é demérito de ninguém, é uma escolha. Eu sou convencional, eu uso materiais é, que já estão bem estabelecidos, processos construtivos estão bem estabelecidos, ferramentas que estão bem estabelecidas, equipamentos bem estabelecidos. Tudo bem. É tipo assim, eu até inovo, agora me lembrei de uma pessoa. Eu até inovo depois que todo mundo, assim, 10 outras empresas ou 10 outras obras já fizeram aquilo, aí eu faço, né? Então ele é, digamos assim, um inovador seguro. E tem aqueles que são mais inovadores mesmo. Então a novidade ele tem uma tendência, não necessariamente vai, mas tem uma tendência de de embarcar, né? Na novidade que aparece, tá certo? Ok, então vamos lá. Opa, passei. A outra coisa que eu tenho que prestar atenção é com relação aos sistemas, né? Eu tenho que ver quais são as ferramentas, os sistemas, os softwares e tal que eu disponho, né? Se eu trabalho para mim, se eu disponho, ou que a minha empresa dispõe e que a minha empresa permite que seja usado. Que em alguns casos a gente tem que ver o que é que a empresa permite que seja usado. Então, né, aqui a gente tem exemplo, Proxa, Excel, sistemas em nuvem, né? Então, temos planilhas em nuvem, temos outras soluções também que são em nuvens, que não são necessariamente planilha, que eu vou comentar já já e tal. Eu preciso entender. É o RP, a empresa tem um sistema de gestão, sistema de orçamento e por aí vai. Tudo isso é para a gente poder entender onde é que nós estamos para chegar aqui. Como é que a gente vai organizar os serviços, né? Como é que a gente vai preparar a identificação, a apresentação, né? Essa organização, a itemização dos serviços para que durante o controle seja mais efetivo. Então, um primeiro passo, um primeiro ponto, que é muito importante, é a primeira coisa que tem que ser feita, a gente tem que dar uma olhada e estudar o nosso projeto para zonear essa obra, né? Tem locais. Eu não quis trazer muitos exemplos, porque eu achei que não valia a pena. Era melhor só comentar. Aqui eu tenho um exemplo de um empreendimento de um cliente meu, que o mesmo empreendimento são três torres grandes, né? Eram torres de 23 pavimentos tipo, de alto padrão, de médio padrão e tal, de médio para alto padrão, etc e tal. E aí, no projeto, na concepção do produto, você percebe aqui no meio, ó, por isso que eu deixei isso aqui, a gente tem uma legenda com uma quantidade enorme de locais, itens, né? Pontos de funcionalidade e tal, diferenciais do empreendimento que precisavam ser analisados. Além disso, o empreendimento, como você está vendo, são três torres independentes, tem um super subsolo embaixo, né? Pegando a área das três torres, etc e tal. Então, precisa se pensar assim, ó, qual é a melhor maneira de organizar os locais dessa obra de tal forma que, lembre do propósito, o meu propósito é, durante o controle, eu consiga dar respostas para o que está acontecendo com o avanço da obra. Será que eu preciso entender? Esse exemplo é um exemplo fácil para a gente começar. Será que eu preciso entender em separado cada torre? Sim, beleza. Será que eu preciso entender em separado, por exemplo, cada pavimento em cada torre? Sim, ok, beleza. Será que eu preciso entender o subsolo e o térreo
de quanto era aqui? Era 20 mil metros quadrados? Acho que não sobre o solo do térreo todo, mas a área do térreo não é 20 mil metros quadrados, então eu tenho uma área de mais de 10 mil metros quadrados de térreo. Aliás, o solo do térreo tem todo, né? Mas de subsolo 10 mil metros quadrados. Será que ter tudo como um local só me resolve? Opa, peraí, aí vamos ter que analisar. Como é que a gente está pensando em executar, né? Como é que a gente vai tentar priorizar e ganhar tempo no prazo da obra? Como é que nós vamos tentar executar? Qual vai ser o nosso plano de ataque, por exemplo, no térreo ou mesmo no subsolo? Quais são os componentes que tem lá no subsolo? Cisterna, guarita, ou cisterna, reservatórios, estação de tratamento de esgoto e por aí vai, né? E aí, esse é relativamente mais simples. Vamos ver um outro caso. Eu tenho uma. Deixa eu pegar um caso que eu visitei semana passada, em outra cidade aqui. É uma avenida que está sendo feita uma recuperação, recuperação do pavimento, né? O pavimento de concreto está sendo feita a recuperação. Inclusive, né, visitando um aluno nosso, não sei se ele está aí com a gente, o Valdir. Se tiver, Valdir, seja muito bem-vindo. E nessa. nessa obra que estava começando, né? Começou há poucos dias. A gente precisava. Parece muito simples, né? Eu tenho uma avenida para fazer, no caso para recompor. Então eu vou olhar os trechos que tem que ser feitos serviços e pronto, eu vou fazer. Não, não é assim. Por que que não é assim? Porque eu tenho todo um problema do entorno nessa avenida. Eu tenho habitações, eu tenho comércio, eu tenho um fluxo intenso de trânsito, eu tenho o fato dela estar ligando dois municípios, eu tenho entroncamentos, né? E eu tenho situações que ainda carecem de resolução de desapropriação. Então, olha como é interessante. Eu não vou pegar só o projeto. Eu vou pegar a realidade do entorno desse projeto e das condições, digamos assim, jurídicas desse projeto para poder zonear. O que é que eu posso atacar? Qual é a melhor sequência de ataque? Aonde é que um ataque, né, um trabalho meu vai gerar mais produtividade, resultado, né, mais serviço, consequentemente mais faturamento e assim por diante. Então, o que poderia ser razoavelmente simples. Se fosse uma rodovia nova, era simples, né? Obviamente, eu também teria que analisar o que é que tem de obra d'arte ou situação ou entroncamento nesse trecho da rodovia que eu tô, mas é bem mais simples do que essa, que é uma grande avenida ligando dois centros urbanos intensos, né? Um outro exemplo que eu queria deixar com vocês é o seguinte: por exemplo, pegar uma coisa menor. Há uns sei lá quanto foi. Ixi, acho que vai. Não, deixa pra lá. Não vamos falar de tempo, não. Eu fui trabalhar para um cliente que estava executando o supermercado. O meu cliente foi contratado pela rede de supermercado. Aí olha só um detalhe da confusão. É o seguinte: ele chegou para mim e disse assim, Alex, vai ser um planejamento tranquilo, é só esse supermercado, tem uma rede de academia em cima, uma área para uma rede de academia que está fechada em cima, e na esquina vai ter uma farmácia. Beleza. Eu digo, beleza. Aí eu bom, recebi os dados e tal, o projeto, planejei. Assim, detalhe número um: fundações e estruturas de concreto é com uma empresa terceirizada especialista nisso, né? Pegando aquele história da que a gente falou, né? Há pouco tempo atrás. A outra empresa é especializada em estrutura. E o meu cliente ia fazer todo o resto, menos também a parte de estrutura metálica, que era com outra empresa, obviamente terceirizada de estrutura metálica. E aí a gente montou o planejamento, tal, etc. E aí chegou determinada data, que era a data para a gente entrar. É, eu nem fui lá visitar, porque eles, não se preocupe não, porque inclusive eu conheci a empresa que estava executando a estrutura de concreto. Quem está executando concreto é fulano de tal. Eu disse, ah, é bom, o pessoal é tecnicamente muito bom. Aí tá beleza. Aí quando a gente chegou lá, tá tudo atrasado. Aí eu digo, eita, pô. Aí eu digo, meu irmão, nós vamos ter que fazer aqui vamos fazer aqui uma pirueta aqui no negócio, porque do jeito que foi planejado não vai dar não. Porque a gente planejou, digamos assim, no máximo separando pavimentos, né? Eu tinha o térreo lá, eu tinha um superior que tem a administração do supermercado e tal, e tem um outro superior que era onde ficava a academia. É... Aí isso não vai dar certo, não. Nós vamos ter que pegar o seguinte: eu peguei o projeto do supermercado e saí zoneando
né, digamos assim, as áreas, e dentro das áreas, tipo salão, padaria, administrativo e tal, além disso, nessas áreas, algumas foram separadas por local. Então, o administrativo tinha lá TI, o gerente, o financeiro, não sei o quê, né? E por aí vai. Alguns precisou quebrar um segundo nível. Por quê, Alex? Pelo seguinte, eu precisava orientar, orientar e compatibilizar o nosso plano de ataque com o plano de execução do concreto, que faltava. Então, o pessoal ainda estava executando concreto, e é óbvio, e eu acho que você vai concordar comigo, todos nós, quando vamos executar um serviço, nós procuramos ir pelo caminho mais que a gente identifica que é mais fácil, mais rápido, que de repente fatura mais, né? Quando a gente está executando a obra, é por aí. E então o pessoal do concreto estava vindo já, né? Já vinha numa balada, já era para ter terminado, mas atrasou 2 meses só. Então tinha muita coisa para fazer. E aí os caras estavam com um plano para executar serviços, da estrutura de concreto em trechos que não nos ajudavam. Por que que não nos ajudava? Porque eram zonas abertas que eu não podia, eu não tinha muito trabalho para fazer. Nas zonas fechadas, que eu tinha banheiros, salas, etc e tal, né? Como os menores, tinha bastante coisa para fazer. Ele só ia fazer depois. Aí eu chamei o rapaz, que eu não lembro o nome dele. Disse, meu irmão, vamos conversar aqui, nós dois. Aí a gente deu uma conversada, eu expliquei para ele. Aí eu disse, olha, você está querendo ir por esse lado. Só que por esse lado tu não me libera nada. E quando tu chegar nesse lado, no final, eu vou ter todo esse mundo de coisa para fazer. Dá uma analisada, por favor. Vamos mudar a tua estratégia, ver se dá certo. Em vez de tu começar pelo lado de cá, vamos começar pelo lado de lá, porque aí na hora que tu executar e sair, tu já me liberou frente e eu consigo trabalhar e meter ritmo no negócio. E ele topou, né? Obviamente a reunião com o a fiscalização do proprietário, com os representantes das empresas e tal, a gente explicava por quê, e aí a coisa funcionou, né? Então, por que que eu estou dando esse exemplo? E funcionou mesmo, viu? Porque a gente, apesar do atraso de 2 meses da estrutura, com muito sofrimento, mas a gente ainda conseguiu concluir o supermercado no prazo para aproveitar o Natal e o Ano Novo, porque senão aí que o prejuízo era grande, a bronca ia ser grande. Por que que eu estou dando esse exemplo, né? Porque aqui eu trouxe para vocês um exemplo que, de repente, bateu o olho, você tem uma certa facilidade de entender como deve separar. Mas às vezes não é tão fácil assim. A gente precisa olhar outras condições, condições causadas por um atraso de terceiro, condições causadas pela realidade da região onde está a obra e assim por diante. Mas o primeiro passo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar os locais da obra e tentar zonear a obra de uma forma que me ajude no controle a tomar decisão, entender o que está acontecendo e tomar decisão. Ok? Beleza, vamos adiante. Outra coisa é mapear o processo produtivo, né? Aliás, processo construtivo, né? De vez em quando eu estou em fábrica, eu digo produtivo. A outra coisa é mapear o processo construtivo. Então, por exemplo, a mesma obra, eu posso ter formas diferentes de organizar o serviço. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, que já faz bastante tempo, mas onde a gente foi analisar com o pessoal da construtora que eles iam fazer uma construção, qual era a melhor maneira da gente organizar aqueles serviços que estavam na lista do orçamento. Então, aqui até está chamando como empresa A, B e C, mas na verdade foi simulação A, B e C. Por que está chamada assim? Isso é até bom para me lembrar. Porque é o seguinte, esse, essa imagem com esses diferentes pacotes de trabalho, eu tirei, né, que a gente fez naquela obra, mas eu coloquei no curso, que é o curso linha de balanço, expert em linha de balanço com MS Project. Então, ao longo desse curso, o objetivo é criar uma linha de balanço, que era para uma obra do hotel, e aí a gente analisa, tem um momento do curso que a gente analisa a sequência e a possibilidade de juntar pacotes, para tentar montar um equilíbrio no ritmo de produção da obra, né? Então, só um parênteses, quem está na jornada, né? Para os alunos da jornada, que é a nossa Netflix de curso, no curso Expert em Gerenciamento de Obras, Comércio e Project, é trabalhado o caso real de um hotel e usa o orçamento real do hotel, e um dos pontos é discutir qual foi, assim, qual sequência, qual organização de pacote de trabalho para fazer.
E isso tem que ser o nosso segundo momento em toda obra. Toda obra eu vou pegar aquela lista do orçamento e ver o que é que eu quebro ou o que eu junto em função da realidade da execução da obra, seja em função do zoneamento que a gente já discutiu antes, seja em função da questão de como eu vou organizar minhas equipes de trabalho, ou como determinados terceirizados devem entrar e executar os seus trabalhos também. Então eu preciso me preocupar muito com o processo construtivo, porque isso vai me ajudar no momento do controle. E identificar os softwares que a gente tem e como integrar, né? E hoje em dia, a gente tem. Desculpa. Hoje em dia a gente tem, em geral, né? Pegando assim em geral, tem outras opções que a gente vai comentar. O Project, né, é um, o Excel, né, também. A gente tem sistemas ERP em plataformas web ou não web, etc. A gente tem a confusão do WhatsApp, né, para nos ajudar no gerenciamento da comunicação, passar meta, ver o que está acontecendo, etc. E a gente tem várias soluções de apps que são já prontos, ou que eu vou comentar alguns com vocês aqui, que você pode começar a usar na sua obra, custo zero, inclusive, né? Há umas soluções relativamente simples, mas bastante eficientes, que você pode trabalhar e utilizar. Mesmo que você esteja, por exemplo, eu tenho a minha construtora, eu faço algumas obras, ou eu trabalho numa construtora de porte pequeno para médio, a gente faz algumas obras. Beleza. Tem alguns softwares gratuitos que você pode começar a usar para lhe dar mais produtividade. Eu trabalho numa grande companhia. Então, por exemplo, eu estou atendendo um cliente que é uma companhia nacional, né? Ele tem unidades em alguns estados do Brasil e a área de engenharia dele, nós estamos usando uma ferramenta que eu vou comentar já já para trabalhar aquela história do médio prazo, né? E é uma ferramenta gratuita, então não tem problema, eles estão usando, então se gerenciando melhor, estabelecendo melhor seus planos de ação, certo? Então é importante identificar que softwares eu tenho na empresa e que software de repente eu posso usar para me ajudar e que não vai contra, digamos assim, uma política de TI que a empresa tenha, eventualmente, se for o caso, conversa com o pessoal de TI em empresas de porte maior, né? Muito bem. Então, aqui, algumas ferramentas práticas de controle. Vamos pegar uns casos aqui, ó. O Excel é geral para todo mundo, né? Então todo mundo deve mexer com Excel e tal, etc. A gente tem outras possibilidades, que é o Google Sheet, que é como se fosse o Excel na nuvem, né? Ou aquele Excel 365, mais ou menos. Tem a possibilidade também de trabalhar com o SharePoint da Microsoft, que você pode colocar a planilha Excel, os mesmos campos que tem na planilha Excel lá, usar tabelas, a vantagem é que também fica na nuvem. E aí eu recomendaria, por exemplo, se você trabalha numa companhia de maior porte, mais estruturada, com uma maturidade já maior na área de TI e tal, é muito provável que a tua empresa ela tenha um contrato com Microsoft ou Google similar, entendeu? E aí, de repente, vocês têm lá algumas ferramentas disponíveis que toda a área de engenharia não sabe. Não sabe que tem. E talvez não sabe como usar também, mas aí pode demandar treinamento para isso, né? Tem empresas que fazem esse tipo de treinamento, inclusive quem vendeu para sua companhia. Então, de repente, você pode começar a montar uma estrutura mais organizada do teu gerenciamento das obras e projetos de engenharia, digamos assim, com menos, com menos flexibilidade, menos dispersão de planilhas Excel, certo? Ó, porque planilhas, vamos aqui no que eu coloquei, ó. Planilhas possibilitam diversas configurações rápidas, que é muito bom, para estruturar as informações de planejamento e controle da obra. Ah, beleza. Qual é o problema? É porque é tão bom que é tão fácil que também faz a gente perder padronização. Quando eu estou numa empresa de menor porte, eu, tu, ele, nós, né? Só alguns, a princípio, isso não dá problema nenhum. Ou se der algum inconveniente, é muito pouco. Agora, se a gente tiver numa empresa maior, numa companhia maior, numa empresa mais estruturada e tal, aí é ruim. Qual é a dica? A dica é você tentar ver com o pessoal da tua TI ou buscar informações, algum apoio, né? Alguma orientação para tentar usar ferramentas que de repente a empresa já tem, como por exemplo o SharePoint. Provavelmente a empresa maior que tem contratos com a Microsoft, aliás, provavelmente não, com certeza vai ter.
Então vocês podem começar a estruturar melhor as informações de controle de obras e deixar isso num ambiente mais centralizado e seguro, digamos assim. Existe uma ferramenta interessante que eu trouxe aqui para vocês, que eu estou gostando muito dela, estou usando desde o ano passado, chamada Jotform. Não sei se vocês conhecem, certo? O que é o Jotform? O Jotform é o seguinte: tem outras vantagens, né? Assim, não é outras vantagens, tem outras características, mas eu vou explicar que eu uso. Quando eu identifiquei, eu digo, ih, rapaz, isso daí dá certinho pra gente. O que é que ele faz? Eu consigo botar uma planilha na web, né? Digamos assim, com esse Jotform, como se fosse uma planilha Excel, como se fosse um plano de ação. Ó, eu vou ter, deixa eu ver aqui, qual é a obra? Vamos supor que eu faço um trabalho para várias obras em vários serviços, né? Ou vários setores. Tá? Eu tenho qual é a obra ou qual é o local, se for o caso, né? Vamos dizer, qual é a obra, qual é a ação que eu tenho que fazer. Ah, eu preciso, lembra aquela questão do médio prazo? Ah, eu preciso, deixa eu me lembrar de umas coisas de uma reunião lá. Ah, eu preciso verificar a interferência do do, da instalação de esgoto no térreo com a área do estacionamento. Beleza. Ah, eu preciso liberar e confirmar as datas da montagem do elevador, do monta-carga. Ok. Ah, eu preciso fazer a solicitação das PTAs, plataforma, tesourinha, guindaste, Munk, e o que é que seja. Então, eu coloquei quem é o responsável, qual é o período, observação, status e tal. Uma planilha seria uma planilha normal. Só que o que acontece com a planilha normal? Ela fica no computador de alguém, ou então a gente tem que ficar mandando por e-mail, ou então eu boto na rede, ou então eu vou para o Office 365 e tal. No caso do Jotform, ele tem uma vantagem. Ele vai estar na web. Você pode controlar e dar acesso para certas pessoas para acompanhar, de ver, de mexer e tal. E você pode criar, desculpa, você pode criar a partir dos campos como é que chama? Dessa planilha como se fosse um formulário ou um app para o celular, tá entendendo? Então imagina o seguinte, que é o que a gente está fazendo em algumas obras. Eu estou lá no campo, estou no local, as coisas estão acontecendo. E, rapaz, precisa mandar liberar esse acesso, porque amanhã vem não sei quem aqui, tá não sei o quê, ou vai ter um serviço. E agora, eu vou anotar isso aonde? No celular. Pega o celular, abre o app, que foi gerado desse Jotform, aí vai ter lá ação, né? Responsável, prazo, status, observação, foto, né? Se você quiser, você tira a foto e coloca. Na hora que você submete o formulário, como se fosse tipo um formulário do Google, né? Um Google Forms, né? Você submete o formulário, né, do app, aí ele alimenta a planilha. Quem está no escritório vê a planilha. Ou se quando você voltar, você vai ver a planilha também, né? E aí você não precisa ficar anotando, passando a limpa e tal, não sei o quê. E você registra as coisas na hora. Isso serve, inclusive, para questão de não conformidade. Ah, eu vi algum problema aqui com relação à segurança, limpeza, patologia. Printa lá, ou anota lá, se for o caso, printa também, né? Tira uma foto e já vai para a planilha para você acompanhar esse tipo de coisa. Então, eu recomendo bastante vocês darem uma olhada nessa ferramenta. Para quem está na jornada, complementar esse conteúdo que nós estamos conversando, eu vou gravar uma aulinha criando uma planilha e a gente montando a planilha nele e depois criando um app e disponibilizando o app para o seu pessoal, né? Pro seu cliente, né? Para o seu terceirizado, eventualmente. Seu técnico de segurança ficar usando esse app na obra, tá certo? Tudo bem. O que mais outras ferramentas? MS Project, Primavera P6, né? Que é um sistema muito mais robusto que o Project e outros. Aí o que foi que eu trouxe aqui para a gente trocar ideia? A parte dos outros, principalmente, né? Porque assim, empresas de grande porte, multinacional, uma grande companhia nacional, uma grande obra, né? A gente tem um mega projeto. Provavelmente essa empresa vai ter algo como o Oracle P6 capitaneando, coordenando tudo, e nas pontas talvez um project, né? Mas, de repente, eu trabalho com reforma, de repente, eu trabalho com serviços diversos e tal. E aí, nem project eu tenho. Então, eu trouxe aqui para vocês três opções de softwares grátis alternativos ao project
que de repente para você que não tem um projeto e tal e quer fazer planos ou precisa fazer, não precisa fazer um planejamento de 1.000 linhas, 10.000 linhas, 20.000 linhas. Planejamento de 100 linhas, 200 linhas, já resolveu e tal. E aí, para você não ter um custo adicional, né? O Gantt Project, o Open Project ou o Project Libre, eles vão ser umas ferramentas interessantes para você conhecer e, de repente, atende a tua necessidade. E nós temos aplicativos para gerenciamento de obra, né? Tá certo? Então, eu vou fazer três considerações aqui para a gente. Um é a seguinte: se você está numa companhia maior, por exemplo, ano passado eu atendi em uma companhia que também é uma indústria, que também é uma indústria de alimentos, por sinal. E eles, na engenharia, eles contrataram uma empresa de tecnologia da informação e eles pegaram os processos que eles tinham de gerenciamento de obra, controle e tal, e viram quais processos, procedimentos eles conseguiam jogar e usaram essa tecnologia Microsoft, certo? Esse aqui, né, do SharePoint, onde ficou armazenado vários dados, e aí você pode fazer várias coisas, né? Não vamos entrar em detalhes sobre ele, mas, por exemplo, eu posso usá-lo como banco de base de dados, de certa forma, onde eu vou estar armazenando as obras, os itens das obras, as pessoas, os recursos, os gerentes, os equipamentos e tal, os valores, né? As minhas medições, pode estar tudo armazenado aí. E aí, com Power Apps, eu vou ter o aplicativo do celular para fazer a medição, o acompanhamento, lançar uma conformidade e etc., o que for necessário. Então, essa companhia, ela contratou e quem ela contratou desenvolveu, a partir dessas tecnologias Microsoft, as ferramentas e os aplicativos para o gerenciamento de obra deles. Isso é uma opção. Opção 2 é quando você vai atrás de uma solução de mercado. Então, por exemplo, aqui, agora que eu estou vendo que eu escrevi errado, o nome é Agilent, né? Agilent, né? O L é antes, viu? É Agilent. E outros que tem por aí, são empresas que já têm sistemas com app para o gerenciamento da obra, para você fazer medição, fazer análise do médio prazo, fazer o que mais? Elaborar curva S, ver a parte financeira. Então, você usa no celular e tem uma plataforma web, né, para você ver também. Muito bem. Então, veja, o primeiro item de cima, eu tenho uma empresa de grande porte, faturamento de algumas centenas de milhões de reais por ano, investiu nisso aí, resolveu para a sua área de engenharia e construção. Ah, eu tenho construtoras de médio porte, de grande porte, que aí eu quero ferramentas para me ajudar exatamente no meu gerenciamento, controle de obras integrado com planejamento. Aí contrato uma empresa com a ferramenta que já tem. Mas, Alex, eu não, eu tenho a minha empresa, eu tenho meu negócio, ou eu trabalho numa empresa de menor porte e tal. Não dá para eu fazer nada? Dá. Tem a possibilidade de você fazer alguma coisa. Que é o sistema. É o seguinte, existem umas tecnologias agora não, né? Já vem há algum tempo, chamadas de não precisar desenvolver, né? No code, que o pessoal chama. Então, eu não preciso entender de TI, de informática, de digitação, de código, para montar um sistema, principalmente se for um sistema mais simples, né? É uma coisa mais fácil. E eu vinha estudando algumas alternativas. A alternativa que me agradou, não quer dizer necessariamente seja o seu caso, mas a que me agradou é essa daqui chamada App Sheet. Então, eu estou fazendo alguns testes com essa ferramenta, inclusive para ter alguns assuntos, né, de alguns temas, ter aplicativos que nos ajudem em alguns temas, principalmente para o pessoal que tem a sua própria empresa ou trabalha em empresas de menor porte. Então, por exemplo, há um ano e meio atrás, um aluno meu era sócio de outros dois engenheiros. Eles estão em obras, eles têm uma empresa que trabalha só com recuperação de fachada. E aí, eu fui dar uma assessoria para eles, não foi nem com relação à obra, nem com planejamento de obra, foi com relação à questão da empresa. E a gente, como eu sempre faço na questão de empresas, assim, o primeiro ponto que a gente pegou foi o financeiro. Então, eu fui analisar com eles, orientar como organizar melhor o financeiro, para poder acompanhar e controlar como se fosse a obra, né? Só que no lugar de eu estar comparando ou controlando a execução da obra, eu estou controlando a execução do financeiro
da empresa e das obras, né? Para não, para evitar problemas. É, ok. E aí, como eles, ó, como é que é a realidade desse pessoal, né? A empresa um pouquinho menor e tal. Os três sócios assovio chupa-cana, que a gente diz aqui, tá certo? Então, os três sócios fazem tudo ao mesmo tempo. Então, tem dois sócios que visitam a obra, porque um não é engenheiro, mas ele vai atrás de contrato, de pegar negócio, fazer acordos, contrato, negociar e tal, porque ele é advogado. E aí, os três estão todo tempo no meio da rua. Se encontram as correrias, resolve muita coisa via WhatsApp. Aí, compra, pega, fica guardando o comprovante do material que comprou, para depois parar, sentar, botar numa planilha e tentar organizar o financeiro. Tu acha que isso vai funcionar? Não tem o menor perigo. Aí então o que foi que a gente começou, comecei a fazer? Eu comecei a procurar alternativas para que eles estivessem no meio da rua e, por exemplo, eu estou comprando aqui um material elétrico. Esse material elétrico é para onde? É para obra tal. Beleza. Então, eu peguei no celular, agora, enquanto eu estou resolvendo a compra, obra tal, material elétrico, no fornecedor tal, valor de tanto. Cadê a notinha? Tá aqui a notinha. Printa a nota, dá uma foto, né? E sobe. Pronto, ficou armazenado. Tipo como se fosse aquele jato forma, só que precisava de uma coisa mais. Como é que eu posso dizer? Uma coisa mais elaborada, né? Aquele jato forma é para coisas mais simples. E aí eu montei uma solução, uma sugestão de solução, e depois, se der tempo, eu mostro aqui para vocês um que a gente fez numa instituição que tem vários projetos, né? É uma instituição sem fins lucrativos, tem vários projetos que envolvem reforma, construção, não sei o que, aquisição de terreno, não sei o que mais lá. E aí a gente começou a botar isso lá para ver como é que ficava. E aparentemente tá ficando muito legal. Mas qual é a ideia? Eu tenho minha própria empresa, eu tenho minhas obras, como é que eu faço para tentar ser ágil e ter um controle melhor? Pode ser tanto do controle da execução da obra, como, por exemplo, desse do financeiro, né? Porque eu citei o financeiro, mas tem um de pode ser feito na execução da obra também. De repente você usa um desses ou procura alguém que monte isso rapidinho para você, e que lhe atenda. E só vai dar certo para situações e empresas de pequeno porte, tá bom? Médio porte até um porte maior, eu sugiro contratar um terceiro que tenha tecnologia e tenha equipe e estrutura para atender. Uma companhia de grande porte e tal, não sei o quê, de repente você contrata um desenvolvedor para desenvolver com tecnologia Microsoft, Google e assim por diante. Tá já? Vamos adiante aqui. Outro ponto, inteligência artificial, né? Que é o ponto agora para a gente encerrar esse bloco. Inteligência artificial. É, não tem como escapar, né? E aliás, graças a Deus, né? Na verdade é saber usar. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sei que não parece, mas eu já tenho um tempinho de idade, certo? Eu já vivi um pouquinho. Então, por exemplo, eu, quando eu era novinho, que eu fui técnico de, aliás, fui não, eu sou técnico de edificações. Quando eu estudava técnico de edificações, em 1980, me esqueci, 85, eu acho. Eita, pô, tem quantos anos? 40 anos. É, tem uns 40 anos mesmo. Eita, pô. Acho que foi 80. Não, foi mais, né? Então, quando eu estudei, a gente, no primeiro semestre, tinha uma prancheta grande, onde a gente colocava papel manteiga, papel vegetal, tinha um negócio chamado normógrafo, que a maioria de vocês não sabe o que diabo é. Tinha as réguas, tinha gabarito para fazer. O que você hoje no Excel, ou no Excel, no AutoCAD, por exemplo, ou no Revit, bota um bloquinho de um vaso sanitário, um bloquinho de um chuveiro. Não, a gente tinha um gabarito onde a gente era vazado com desenho na escala, a escala para 50, para 100, para 75 e tal. E a gente colocava isso em cima do papel e desenhava o bloquinho, certo? Aí eu vi quando chegou o CAD. Quando chegou o CAD, não sei o que, o CAD vai acabar com tudo. Tá todo mundo aqui. Aí depois do CAD, eu vi quando chegou o Revit, por exemplo. Aí o Revit tá todo mundo aqui. E agora tá chegando esse negócio de inteligência artificial. Aí tá, meu Deus, irmão, vai ficar todo mundo aqui. A questão não é essa. A questão é se você vai conseguir pegar rápido isso para te ajudar a crescer na carreira, ou se tu vai patinar e vai entrar depois. Eu lhe garanto que você vai entrar, viu? Aliás, eu vi isso no MS Post também. Quando o MS Post chegou, a galera que fazia cronograma,
né? Não era nem Excel, porque quando o projeto chegou Excel, mais ou menos, o Word e tal, não sei o quê. Então, eles desenhavam os cronogramas e aí começou a fazer isso no projeto. Ah, que não sei o que. Pronto. Eu conheci engenheiro, já mais ou menos na minha idade hoje, né? Conheci engenheiro que, não, esse negócio de esse projeto é muito difícil, tal, não sei o quê. Aí realmente chegou um ponto que o diretor da empresa optou por tirar o cara, mas aí ele aprendeu depois. Inclusive, ele procurou treinamento depois, né? Só que foi da pior forma, né? Podia ter procurado assimilar mais, ter mais paciência. Tenha paciência, viu? Tenha paciência, acredite. Você vai ficar, a inteligência artificial, aí essa aqui vai ficar mesmo. Então, encontre a maneira de vocês, né, interagirem. Aí eu trouxe algumas observações, algumas sugestões, que é o seguinte: você precisa entender um mínimo, né? É interessante que você faça um treinamento, pelo menos um. Nem que você procure na internet um curso de graça que ajuda. Mas uma vez na vida, invista no treinamento, você tem um apoio geral, até para você poder ter com os colegas e com o instrutor uma interação, porque esse negócio, essa questão de inteligência artificial realmente tem um problema, que é muito acelerado, entendeu? Então, nesse caso, vale a pena você ter algum pequeno investimento para gerar uma rede de contatos para ficar te ajudando nessas acelerações. Beleza. Aí o que é que tem? A gente tem as soluções tipo os chats, né? Chatbot, por exemplo, que alguém está acostumado a chat GPT, você vai lá e tal, e ele dá a resposta. Tem a possibilidade dos assistentes, que são, digamos assim, os chats já preparados para uma determinada situação. E temos os agentes, que é uma coisa além, a mais depois, né? Adiante do assistente. Porque é mais ou menos assim, o assistente, ele vai te dar informações com relação a um assunto que ele foi preparado e você age. O agente vai agir por você. Obviamente, você tem suas limitações, né? Ele vai agir digamos assim, no mundo digital, né? Não no mundo real. Mas ele vai agir por você. Copiar, colar, não sei o quê. Analisar, montar um gráfico, elaborar um relatório, para te entregar pronto, por exemplo, né? Então, e isso não é coisa de outro mundo, né? Num treinamento um pouquinho mais aprofundado, você vai poder conhecer como fazer várias coisas. Existem, situações que você tem que tomar cuidado. Porque se você não souber passar a informação direito, ou puxar o dado direito, a resposta pode ser uma resposta meio estranha, né? Ou imprecisa. Que o pessoal aí da TI, de inteligência artificial, chama de alucinação, né? A inteligência artificial alucina e imagina umas coisas que está fora da realidade. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu mesmo já cheguei a fazer perguntas. Eu resolvi testar, sabe? Aí uma vez eu estava testando, é o chat GPT, por sinal, com relação ao conceito de linha de balanço. Aí eu comecei a fazer umas perguntas sobre linha de balanço. Aí ele foi me respondendo, disse, rapaz, o bicho é bom mesmo. Aí eu fui perguntando, ele foi respondendo. Aí eu fui me animando, eu disse, rapaz, o bicho é bom mesmo. Eu fui perguntando, ele foi respondendo. Aí eu taquei uma pergunta, pá, aí ele respondeu, "Epa, essa daí eu não me lembro, não conheço não. Onde é que ele tirou isso?" Aí eu perguntei assim, me diga uma coisa, qual foi a fonte que você buscou que encontrou essa resposta assim, assim, assado? Aí ele disse, oh, me desculpe, é que eu me enganei. Eu digo, olha, um indivíduo desse, se enganando, se fosse uma pessoa menos experiente, tinha passado batido. Então, esse é o perigo, né? Muito bem, então vamos lá. Qual é a sugestão? Minha, particular, né? Minha sugestão é a seguinte: olhe o seu lado profissional primeiro e acompanhe o que a sua empresa está fazendo também, né? Pro lado profissional, o que é que eu sugiro? Sugiro você tentar trabalhar com alguns assistentes ou agentes treinados, certo? Por exemplo, que o professor Alex está lançando, né? Eu estou lançando agora, inclusive. A gente já tem a nossa plataforma de curso, né? Que é a AlexFlix. Aí eu estou construindo agora uma plataforma de assistentes de GPTs, né? Que é o Prof. Alex GPTs. E estou com dois que já tem gente treinando, testando, aliás. Eu já usei, já fiz os testes. Tem algumas pessoas testando. E eu dei um print aqui. Eu disse que ia ter um bônus surpresa aqui para quem chegasse primeiro. Eu printei aqui quando eu cheguei, uns 11 que estavam na lista. E aí eu já estou avisando. Os 11 vão ser convidados para testar esses dois assistentes, né? Que eu desenvolvi para a gente refinar um pouquinho antes de eu liberar de uma forma geral. E aí os outros que eu estiver montando, né? Que eu tenho uma.
lista de assistentes para fazer, eu vou compartilhando com vocês que quiserem, dos 11 que tiver entrado nesse nosso teste beta aí, para a gente trabalhar. O que é que são esses dois assistentes? Um é o seguinte, é o de risco. Qual é o grande problema que a gente tem? A gente chega na obra, começa a fazer as coisas e não para pensar. E aí eu, depois de décadas dizendo, tem que parar para pensar, tem que parar para pensar, tem que parar para pensar, e a galera praticamente não para para pensar, só quando eu estou lá e obrigo, eu criei esse assistente de risco. O que é que ele faz? Você vai descrever sua obra, dar as informações que você tem, se for possível, colocar dados de projeto, dados de alguma especificação, termo de referência, contrato, por aí vai. E aí ele vai fazer uma análise de risco da tua obra, estratégica, tática e operacional, que você pode refinar ou detalhar mais depois, na conversa com ele, se quiser. O de baixo é o dispersão de serviço. Então, eu estou fazendo um serviço aqui, deixa eu ver, ó, serviço de escavação. Eu estou fazendo um serviço aqui de fundação. Eu vou pegar um caso real aqui. Eu estou fazendo um serviço de montagem de estrutura metálica. Aí eu tiro umas fotos do trabalho, da galera trabalhando, ou eventualmente vídeo, explicam, comento o que é o serviço. Se eu quiser, se eu não quiser, nem comento. Os testes que eu fiz, eu nem um teste eu comentei, outro não. E manda ele analisar. Aí ele vai fazer uma análise da realidade do que ele está vendo ali com relação é, com relação a patologia, problema de material, execução de serviço, segurança do trabalho, organização do local e assim por diante, e te dá um relatóriozinho para você avaliar, tá certo? Então, esse tipo de ferramenta é o tipo de ferramenta que profissionalmente eu recomendo que você tenha e use, independente se é essa minha ou não, né? Alex, e como é que é isso em termos de custo? Só precisa ter a conta no chat GPT, você não precisa ter pago. Como eu desenvolvi, você pode, se quiser, quando recebe o link, abre, aí ele fica no seu chat GPT como uma opção para você trabalhar. Você não precisa fazer. Obviamente, se você fizer um curso, é bom, por quê? Porque você vai entender melhor como é que isso funciona, entender melhor como interagir com isso e até criar os teus, certo? Muito bem. E para o lado da empresa? Para o lado da empresa, é melhor que a empresa tenha soluções de otimização de processos utilizando inteligência artificial. Então, eu peguei aqui, botei um exemplo que eu descobri há pouco tempo, chamado Builder, né, inteligência artificial aqui, para gestão de obras com inteligência artificial. O que é que ele faz? Ele pega, por exemplo, os diários de obra, pega informações do andamento das obras, informação do pessoal que está trabalhando, né, quantidade de pessoal que está trabalhando, pega as conversas como é que chama? No grupo de WhatsApp ou nos grupos de WhatsApp da obra. E aí ele junta isso aí tudinho e mais algumas coisas e faz análise, e apresenta relatórios, né? E apresenta gráficos para o gerente da obra e o pessoal poder analisar e tomar decisão. Então, esse é o tipo de coisa que vai cada vez mais acontecer e você vai notar. Hoje em dia está tendo essa propaganda, por exemplo, aquele tal do Builder aqui, botou Builder AI, né? E o tio Alex aqui botou, professor Alex, GPT, GPT. Por quê? Porque era para saber a lógica mais ou menos do que é. Mas daqui a uns anos, isso aí, ninguém vai nem estar dizendo. Já vai estar acontecendo e nós nem estamos sabendo. Olha, não é que a gente está sabendo. Nem vai estar tão explícito assim, entendeu? Não precisa desse jeito, né? Precisa estar tão claro assim. Já vai estar no dia a dia mesmo. É igual o teu WhatsApp. Provavelmente você usa o WhatsApp e usa o WhatsApp na obra. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, era novidade. Agora não, é padrão. Mesma coisa. Por isso que eu digo, não se aperreie, né? Não enlouqueça. Você vai ficar e a IA vai ficar. O detalhe é, comece o mais rápido possível a se aproveitar disso, né? Para sua carreira, tá certo? Como usar os apps? Então vamos lá. É o seguinte, ó. Minha sugestão. Deixa eu tirar eu aqui do meio, porque eu não sei se está aparecendo para vocês no meio. Como usar os apps? Minha sugestão. Para mim, a melhor opção. A melhor opção é sempre utilizar soluções de empresa consolidadas e com casos de sucesso diferente de obra. Então, se a sua empresa, a sua construtora, a sua empresa de engenharia, a sua indústria, né, ela vai ter condição de repente, contratar um fornecedor e ele vai te dar essa solução que você vai acompanhar seus projetos de engenharia e suas obras utilizando o app com a plataformazinha web
verificando tudo, de repente se integrado com mais algumas coisas, até o seu ERP, um SAP, um Cienge, um TOTUS e assim por diante. Muito bem. É. Eu recomendo sempre por aí. Ah, mas Alex, é aquela história que eu te contei. É eu, meu sócio e tal, né? Sou eu e Irene, né? E tal, né? Como daquele filme lá. E aí nós temos que fazer tudo, cara. Não, então, assim, realmente, provavelmente, talvez não dê para você contratar um serviço desse. Vale a pena consultar, porque pode ser que você se surpreenda com o investimento, mas vale a pena consultar. O que é que você pode fazer? Bem, como eu disse, ó, você pode fazer para microempresas, profissionais liberais, utilizar essas soluções no code, né? Aqui, por exemplo, ó, aqui é, como eu falei, né, financeiro e tal, que eu estou tentando fazer. Além daquele Alex GPTs que eu estou criando os IAs, eu estou criando algumas soluções específicas de aplicativozinho, certo? Então esse aqui é como se fosse o Professor Alex App Medição. Bem simplesinho para a gente poder fazer uma medição baseada nos locais e tal, para depois levar isso para uma. Ó, agora veja. Para depois levar isso para uma planilha, para essa planilha, de repente, levar para o project e fazer análise. É algo bem desintegrado ainda. A solução do fornecedor é uma solução totalmente integrada, né? Mas se eu não posso utilizar um fornecedor de mercado, pelo menos eu não fico na mão e as coisas ficam mais organizadas, porque ficam guardadas na base de dados desses apps, certo? E aí, quais são os critérios para escolher esses apps que eu posso utilizar? Primeiro, ele tem que ter uma integração com o MS Project. É o ideal, ele tem que ter integração automática. Quer dizer isso, que o Project manda dados para ele, ele manda dados para o Project, sem você ter, como eu falei, eu vou salvar na planilha para depois importar e tal. Não, né? Não tem essa exportação e importação de arquivos. Tem trânsito de informação entre eles, sem interferência nossa, tá certo? Tem que ter uma plataforma web, porque assim, a gente não vai tudo no app, né? O app é para quando eu estiver no campo, uma coisa em cima da hora e tal, etc. Eu registro ali. Eu consulto ali, mas a minha operação, as minhas análises, eu vou fazer na ferramenta web, que é muito mais, né, interessante e agradável. Tem que permitir o zoneamento da obra, que foi aquilo que a gente conversou logo no começo. Tem que permitir o cadastro de período de medição, né? Porque não adianta eu só ir lançando e sim, mas isso aqui é de medição de que mês ou de que período e tal, não sei o quê. Obviamente tem que ter relatórios e gráficos. É importante que ele seja integrado com alguns ERPs, o ERP da sua empresa, por exemplo. E é muito bom que ele trabalhe offline. Por quê? Porque às vezes a gente está em obra, por exemplo, eu tenho um cliente que trabalha com usina solar. Meu amigo, a maior usina solar do Brasil em construção hoje é dele. É um bairro todinho. Então, assim, não dá para. Pode até acontecer que a gente conseguiu botar algumas antenas, né? Mas não dá para querer garantir isso, não. Então, na sede lá do canteiro, a gente tem acesso à internet e tal, não sei o que, tudo bem. Aí eu vou agora em campo. O que é que eu faço? Eu carrego tudo. Carrego o que eu quero dizer, né? Faço. Abro o celular, já entro, me logo e tal, etc. Ele já sume. Aí eu não sei explicar, não, né? Que aí tem. Ele pega os dados que precisa pegar e eu vou para o campo, lanço lá tudo e tal, registro, etc. Faço a medição, faço relatório, não, faço o registro e volto. Quando eu volto, sincroniza. Pronto. Aí, beleza. Ah, não, Alex, as minhas obras são tudo em cidade e tal, não sei o quê. Ah, então, beleza. É por isso que eu deixei por último. Dependendo da tua realidade, isso é fundamental ou não é necessário, para você poder escolher, certo? E aí, vamos lá. Antes de eu abrir aqui os exemplos que eu fiquei de mostrar para vocês, os exemplos práticos de hoje, eu quero já deixar aliás, que é como usar IA, né? Como a gente pode tentar aqui já a partir de amanhã, trabalhar algumas coisas. Eu não estou querendo disponibilizar agora os dois assistentes para todo mundo, porque senão vai ficar uma demanda talvez grande de ideias, retornos, situações, sugestões para mim, e eu não vou poder dar conta, entendeu? Então eu vou dar uma limitada naquele galera que eu printei. Para esses, se quiserem, né, vão entrar em contato comigo. Nós estamos no grupo, né? Entre em contato comigo. Aliás, desculpa, eu que tenho que entrar em contato, né? Porque foi eu que printei. Eu vou entrar em contato com vocês ao longo dessa semana, tá certo? Porque eu tô na correria, mas dói. Ao longo dessa semana e dizer, ó, fulano, tá, você vai querer o link para poder testar o GPT de risco, o GPT de inspeção de serviço?
Porque inclusive eu vou fazer um videozinho curto para gravar e explicar como é que é. Tem vídeos no YouTube que amanhã eu boto aí nos grupos para vocês, mostrando os dois, o resultado dos dois, tanto de risco como de inspeção, né? Os relatórios que eles fizeram. Mas eu vou ter que gravar um videozinho só para tentar orientar um pouquinho melhor. Então, esse aqui é um que aí, já para semana que vem, já começa você a usar. Ah, eu estou fazendo um serviço, não sei de quê. Beleza, tu pega o inspeção, bate umas fotos, se for o caso, comenta alguma coisa e pede para ele analisar para ti. Beleza, aí de repente aí já tem algum roteiro, alguma orientação de coisas para você corrigir, mandar para pessoa corrigir. Depois você tira a foto de novo, ou depois você aplica isso em outro serviço que você está fazendo, etc. Com relação à capacitação, o que é que eu queria lembrar e sugerir para vocês? A gente já tem divulgado um pouco nos grupos, mas ainda tem vagas. Nós lançamos esse curso de formação em inteligência artificial para profissionais de engenharia. O instrutor principal desse curso não sou eu, é um cara que tem uma empresa que está desenvolvendo soluções de inteligência artificial para muitas outras empresas de várias áreas. Ele é engenheiro de produção. Então a gente se juntou para fazer esse curso focado para a nossa área de engenharia e construção, certo? É na semana que vem. Quem quiser, eu vou mandar o material, esse PDF para vocês. Aqui vai estar o link, ó. Tem o link aqui na imagem. E se você usar o cupom, você consegue 15% de desconto, né? Supondo que ainda tem as vagas. E como usar o A no caso da empresa? Minha sugestão: fique só sondando. Assim, se você já está animado e já está absorvendo esse assunto, beleza. Eu indico que você tente se mostrar na empresa, né, aos poucos, né, planejadamente se mostrar na empresa como o profissional, como colaborador que está por dentro do assunto e que pode ajudar se a empresa quiser ir por aí e tal, etc. Entendeu? Se você está começando agora praticamente, ou só ouviu falar, aí de repente vai mexer com os assistentes que eu vou disponibilizar, ou vai fazer esse curso ou outro, o que é que eu sugiro? Escuta, sonda o que é que a empresa está pensando e tal, não sei o quê. Se a empresa que você está demonstrar interesse ou curiosidade, aí vale a pena até você acelerar um pouquinho mais para não perder o passo, né? Com ela. E até para, de repente, conquistar uma situação, né? Uma oportunidade aí nesse processo. Então, são essas duas sugestões que eu tenho para vocês com relação às empresas. Tá joia? Particularmente, né? Olha, profissionalmente para você, eu sugiro algum tipo de treinamento um pouquinho mais aprofundado, para não ficar só nas notícias que tem aí, e o uso de ferramentas como essa daí que a gente está disponibilizando. Então, agora eu vou passar para você. Terminamos, não, viu? Eu já para a gente trocar ideia. Eu preciso muito trocar ideia com vocês. Eu vou aqui procurar um exemplo que eu tinha separado. E eu não sei mais onde foi que eu deixei, mas eu vou achar. Peraí, deixa eu parar o compartilhamento que fica mais fácil. Enquanto eu procuro, é, abre aí quem quiser o microfone, comenta aí comigo o seguinte: você já está envolvido, já está mexendo com alguma coisa na sua empresa, profissionalmente? Esse negócio de fazer imagenzinha e fotozinha não conta não, viu? Eu estou perguntando qual é profissional. Comenta aí para nós. Ou na sua empresa está tendo alguma iniciativa e tal, como é que é? Acho. Ninguém? Nossa Senhora. Posso falar? Pode, por favor, por favor. Ô, desculpa, pessoal, boa noite aí. Prazer, meu nome é Bruno Borges. Eu tenho utilizado o chat GPT para algumas situações e, e um comentário que você falou, Alex, professor Alex, né, na verdade. Eu vou trazer aqui uma situação que aconteceu comigo. Uhum. Eu sou coordenador de planejamento na empresa que eu atuo e apareceu a necessidade de eu cuidar do faturamento direto. E eu tive que entender um pouco sobre DIFAL, algumas questões assim nessa questão de tipo de Uhum. compra em outros estados, entendeu? E eu tive que pesquisar sobre, pesquisei bastante e usei o chat GPT. E o chat GPT ele me deu uma informação totalmente equivocada, entendeu? Aí. É aquela questão que você falou. Porque, por exemplo, quando você compra entre empresas com CNP, que paga, eu até esqueci agora, contribuintes do Substituição tributária? porque Antecipação. a diferença de alíquota, na verdade, né? Porque, por Ah, exemplo, eu tá. estava comprando tubo de outro estado, como vinha para cá, lá a alíquota era 4%, aqui era É, 18%, então eu tinha que pagar o DIFAL. é.
Aí ele alegava A que diferença eu não tributária. precisaria, eu não precisaria pagar, sendo que eu precisava pagar. Eu Uhum. entrei em contato com o jurídico, com a parte tributária da empresa, e ela me constatou que teria que pagar. Ou seja, se eu fosse pelo ChatGPT nessa situação, eu teria me dado mal. Exatamente. Porque a gente estava falando de compra de milhões de reais. Pois é, Porque eram as estacas tubulares e estacas pranchas que a gente estava comprando. Entendeu? entendi. E isso daí foi um exemplo do ChatGPT que entra naquela questão que você falou, né? Que, por Perfeito. exemplo, não é só você usar o ChatGPT, você tem que ter uma noção do que você está perguntando É, para você também não ficar vendido, né, com a informação que ele exatamente. passa. É isso que vocês precisam ver quando eu falei de fazer um curso mais aprofundado. Não necessariamente, não precisa ser esse que eu estou falando, não. Esse vai ter, mas qualquer outro. É porque é o seguinte: existem os modelos de machine learning que tem por trás, de análise de dados que tem por trás. Quando a gente conversa com o chat GPT, em cima do lado direito vai ter uma opção de mais de um tipo lá. O que é que significa isso, né? E na pergunta também tem opções para você definir algumas condições. Isso pode não. Isso é a grande diferença entre, digamos assim, ele ser criativo na resposta e ele ser científico na resposta. Tá entendendo? Que foi o teu caso. Quando tu perguntou, ele pegou dados gerais e supôs alguma coisa. Mas se tivesse regulado algumas questões, ele só poderia ter consultado e analisado aquilo que fosse correspondente à tua situação, e não uma situação mais genérica. Esse é um exemplo, tá entendendo? É por isso que é importante um curso como esse, assim, um curso mais aprofundado. Foi beleza, isso aí. Deixa eu mostrar aqui agora. Mas alguém que tem alguma experiência que quer contar pra gente? Não? Podemos ir? Então deixa eu mostrar aqui, ó. Eu acho que eu tinha encontrado, ó. Cadê ele? Olha só. Peraí, calma. Nossa, eu disse achei. Ah, é porque ele. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Diário financeiro. Pronto. É esse aqui mesmo. Deixa eu subir ele aqui. Não, que é o capitão. Tá aqui, diário financeiro, rapaz. Tô 200 telaceiras. Vocês não ligaram, né? Apareceu aí pra vocês uma telazinha? Sim, Beleza. Ó, então aqui é sim, o seguinte. Isso aqui tá aparecendo. A tela é a parte web, né? Mas também tem no celular, né? O aplicativo no celular. Inclusive, deixa eu ver se ele tá aberto aqui para eu. Cadê o diário financeiro? Diário financeiro. Pessoalmente, ele tá carregando aqui no celular, que eu vou mostrar no celular também. Já. Pronto, é enquanto estamos falando aqui. Então, eita, risquei a tela de novo aqui. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? É um diário financeiro. Essa organização, essa empresa, ela tem vários projetos que precisa ser feito. Organiza por setor. Isso é uma característica dela. Organiza por setor, a descrição do que é, o tipo, se é aquisição, construção, reforma, não sei o quê, o estágio, o país, o estado, a cidade, aí ela vai. Muito bem. E aqui, ó, eu tenho os gráficos de como é que está a situação. Eu tenho aqui o lançamento das despesas que a gente estava testando, ó. No caso, eu só coloquei em dois projetos específicos para poder testar. Então, o que é que eu tenho aqui? Despesa não paga, despesa paga, receita não recebida, receita recebida e assim por diante. Aí eu posso adicionar, etc. Eventualmente tirar um relatório, e por aí vai. Então, isso aqui é uma instituição que, obviamente, você está vendo que é grande. Apesar de ser grande, ela, primeiro, não é uma instituição de engenharia. Ela trabalha com voluntários. Ela recebe. Como é que a gente chama, hein? Apoio, doações, deixa eu quase não vem. Recebe doações e tem dificuldade de prestar conta, de analisar e de entender o que está acontecendo direito, né? Ah, nós vamos ter uma reunião mensal para ver como é que está a distribuição do dinheiro nos projetos. Vamos. É um Deus nos acuda para a equipe pequena que tem que cuidar disso, né? Então, qual é a ideia desse tipo de solução? Pronto, na verdade, eu usei isso aqui da solução que eu fiz para aqueles meus alunos que têm uma pequena empresa que é focada em fachada e faz um outro serviço de reforma adicional, mas é focado em fachada. Aí, quando o pessoal veio conversar comigo, eu ampliei, eu criei um para eles e ampliei, né? Ficou um pouco maior. Ah, isso é. Rapaz, eu trabalho, professor, numa grande empresa, pessoal. Tio Alex, eu trabalho numa grande empresa. Eu vou botar isso aí, não. Vai não. Você vai usar o RP da empresa. Isso aqui é para quem não tem nada, entendeu?
Aí começa a trabalhar dessa forma. Pode dar um print do pagamento, a nota fiscal e tal, para acompanhar, ver conciliação bancária depois e tudo mais. Outra alternativa é, por exemplo, quem não tem nada, vê aqui a parte da medição, né? Então eu tenho aqui, ó, minhas obras. Ah, uma obra de modernização da avenida, ampliação da fábrica, reforma do muro, sei que lá. Então tá aqui. Aqui já está montado de uma forma diferente, né? Peraí que eu não sei se estou no meio de vocês. Então aqui está montado de uma forma diferente, ó. Eu tenho o endereço, tá? Aí eu posso alterar isso, ó. Locais da obra, quais são? Ah, eu coloquei aqui trecho um, trecho 2, trecho 3 e tal. Certo? É a P da obra. Aí eu citei dois, só tem dois itens. Projeto de drenagem, não sei o que mais lá. Aí podia, obviamente, ter colocado todos. Posso pegar do Project, copiar e colar na base de dados, e aí vai ser refletido aqui. Tudo que eu fizer aqui vai ficando na base de dados também, que depois eu posso pegar e levar para o Project ou para outra situação. Medições da obra. Ah, eu tenho aqui duas medições. Medição são dois. Vamos ver aqui, a medição 1 está aqui. Eu tenho três itens de medição. Deixa eu ver quais são. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver. No trecho um, trecho 2, trecho 3. Aí um código aqui do local, PV12, uma observação. Aqui eu medi em quantidade, aqui eu medi em percentual, e aqui eu tenho umas fotos que foram tiradas da execução do serviço que eu coloquei aqui também. Pronto, né? Beleza. Deixa eu tentar ver agora aqui, só para mostrar que é a mesma coisa que tem no celular, né? Deixa eu compartilhar aqui agora. Só para ficar como exemplo, tá aqui. Deixa eu ver se eu passei para vocês, né? Pronto. Então, esse aqui é o mesmo, ó. É aquele o diário financeiro, certo? Ó, aqui eu tô agora no celular, tanto é que eu posso ver os outros dados que estão aqui, né? Aí eu tenho aqui, por exemplo, tá aqui os gráficos, ó, os gráficos para poder analisar. Aqui eu monto os gráficos que faz sentido, né? Um resultado geral, um previsto por obra ou projeto e um real por obra ou projeto, pode ser combinado ou não e tal, etc, tá certo? Então aqui a gente tem também essa possibilidade de ter soluções para o nosso medição, planejamento, controle de obra, e não só o controle físico, né? Como está aí também, por exemplo, o controle financeiro, controle de segurança, né? De qualidade e tal. De novo, se eu tenho uma empresa de médio porte para cima, procure uma solução de mercado. Se não, não se perca no mar, no oceano de planilhas, né? Não vamos nos perder no oceano de planilhas. Vamos tentar encontrar alternativas. O tio Alex está trabalhando aqui para tentar disponibilizar para vocês tanto um conjunto de GPTs para te ajudar no processo de análise e tal. E é por isso que eu quero fazer testes com várias obras, para a gente ir melhorando, regulando antes de liberar. E também ter algumas opções de planilha, ou de apps, pessoal de pequena empresa, quem é profissional liberal, quem atua com serviço de engenharia, né? Assim, é o eu-keep, né? Sou praticamente eu. E aí esses aplicativos, ele poder, sendo meu aluno, poder também trabalhar e ter essa informação. Então, por exemplo, ó, eu estava devendo desde o ano passado um curso de gerenciamento de risco de obra e projeto de engenharia. Eu estava montando, mas eu não estava satisfeito com esse curso. Aí agora eu fiquei satisfeito, porque o curso que a gente vai colocar lá na plataforma, ele vai ter lá na Alexflix, né? Lá na nossa jornada. Vai ter o curso de gerenciamento de riscos, vamos entender e tal, vai ter planilha para você fazer, montar, etc. Aí vai ter o uso dos GPTs, vai ter aula usando os GPTs para a gente analisar casos reais, e vai ter aula usando um aplicativo, que inclusive eu nem botei aqui, mas é um aplicativo onde eu posso sair colocando os riscos, restrições e direcionando as coisas que precisam ser resolvidas, né, entre nós, né? Eu, mais algum aí da minha equipe e tal, que eu preciso mandar para o cliente, para o fornecedor, etc. Tá certo? Para ficar a coisa bem mais prática e você pegar o que você viu no conteúdo do curso e usar realmente no seu dia a dia da obra. Esse era o conteúdo de hoje que eu queria trazer para vocês, para mostrar que tem. Tudo bem? Já para combinar que a gente vai começar a fazer esses testes, pelo menos de inteligência artificial. Melhorou? Tá Se na boa. alguém tiver uma pequena empresa, uma pequena consultora, né, que praticamente você e mais alguém,
Por mais quiser, um curso, a tu me gente manda por também ligação. pode conversar para ver, disponibilizar o diário financeiro, que é o Camargo Adiantado, para você tentar melhorar a sua gestão financeira e o teu controle financeiro aí na tua pequena empresa, né? Né, o pessoal que já está na jornada, porque isso é um outro curso que a gente vai ter que colocar lá também, que eu estou devendo desde o ano passado, tem gente já pediu. Tá? São cursos é o curso de gestão financeira para a empresa, Tá. a gente poder entender melhor, da mesma forma, usando o aplicativozinho também. Na quinta-feira, não perca, porque na quinta-feira nós vamos ter uns sorteios aí de prêmios, a gente está organizando uns prêmios na quinta-feira. E na quinta-feira nós vamos pegar e ver todo um processo de controle de obra usando aplicativo integrado com o Project para ver exemplo de relatórios, exemplo de gráfico, de análise e tal, tá certo? Eu estou pedindo para uma pessoa que é um especialista de uma empresa que tem aplicativo disso para ele fazer essa À apresentação, noite. tá certo? Então, aí, não perca quinta-feira para ver esse tipo de solução e se adequa à sua realidade ou não, e principalmente você saber que isso existe, né? E como é que isso funciona, né? Você saber como é que isso Né, funciona. né? Tá joia? E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aí do nosso bate-papo de hoje? Comenta aí comigo. Quem é que ainda tá aí? Deixa eu ver aqui. Ah, rapaz, ó, tô transcrevendo a chamada com a minha extensão, né? Ah, Fábio, depois tu manda pra nós, viu? Aí eu distribuí pra todo mundo. Ajudou? Essas informações será que vão ajudar vocês aí no futuro? A partir de amanhã, de preferência. Ó, eu vou disponibilizar o PDF aí para vocês. Não esqueça de dar. É porque eu tenho que preparar uma apresentação para vocês também. Mas não esqueça de dar uma olhadinha na história do Jotform. Para quem está no dia a dia de obra, isso é muito bom. Bom, eu tenho um cliente que é a área de engenharia, como eu falei, de uma indústria. Puxa, eles estão usando direto. Eles estão no meio da fábrica e tal, vê um negócio, pega um pedido. É o pedido que eu digo assim, né? Chega um setor e diz: Ah, a gente tem agora, tá com um problema ali naquela porta, naquela parede, naquela instalação, naquele equipamento, não sei o quê. O cara bota aqui, bota, cai lá, já fica registrado, entendeu? Não fica perdido no meio das anotações ou das conversas de WhatsApp. Então, isso aí é muito útil. Você que presta serviço de engenharia, você que faz laudo, você que faz inspeção predial, de repente, você que faz reforma, isso é muito bom, porque você pode criar um formulário desse, você visita o cliente, aí você conversa com o cliente, começa a anotar e tira foto do local que vai precisar da reforma, entendeu? E vai armazenando, já fica tudo ali na web. Então, para quem trabalha com reforma, com serviço diverso, o Jotform é muito bom. A gente tem o eventualmente, até um aplicativozinho para te ajudar, você que trabalha com reforma na parte financeira. E eu tô querendo, nesse do GPT de inspeção, quando tu, por exemplo, eu sou da área de engenharia e contratei alguém para fazer o serviço lá na fábrica. Ou eu estou trabalhando com reforma, ou se você for da arquitetura, por exemplo, eu bolei aqui, eu fiz o projeto da reforma e agora os engenheiros, a construtora, o mestre, pedreiro estão fazendo serviço. Tu vai lá com um aplicativo de inspeção, do GPT de inspeção, e tira umas fotos para inspecionar o serviço que os caras estão fazendo e deixa ele te dar um laudo para te orientar algumas coisas, entendeu? Então, isso também é muito bom para vocês. Só saber aqui os comentários. Ou fico feliz se vocês gostaram, ainda bem. É muito interessante para quem é. É, exatamente. Para quem é eu presa, né, Lúcio? Para quem é eu presa é um negócio, viu? Principalmente pelo software gigante open. Ah, também. Beleza, Diogo. Exatamente, isso é importante. Sobre a Jotform, fiquei curioso. Estou iniciando uma empresa de consultoria de planejamento e estou montando um material de apoio para controle de obra. Ah, isso aí. Vai, dá uma olhadinha nessa, Bruno. Vai te ajudar. Com certeza. Vai ser útil. Beleza. Pessoal, então é o seguinte: a gente se reencontra na quinta-feira. Não perca, que é o dia que vai ter prêmio, vai ter sorteio, vai ter esse conteúdo complementar e vai ter outras novidades. Além das novidades, vai ter notícias, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente vai ter nos próximos meses aí, que a gente vai lançar. E como eu falei, a partir de amanhã eu começo a entrar em contato com as pessoas que eu printei para saber se tem interesse de começar a mexer com os GPTs para fazer teste. Tá certo? Para a gente interagir. Tá joia? Galera, muito obrigado.
Boa noite. Quem não jantou igual a mim, bom jantar também. Até quinta. Obrigado, professor. Bom Valeu. dia aqui. É mesmo, bom dia, ó. Rapaz, a gente tem que conversar depois com um prêmio especial para você, viu? Tá, 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 Obrigado tá. aí, Tá Alex. embora. Um abraço. Valeu, um abraço.